Proteger o teu filho do fracasso pode estar a prejudicá-lo a longo prazo. Muitos pais evitam que os filhos falhem porque querem lhes proteger da dor do fracasso. Mas será que isso realmente ajuda? O fracasso é uma parte essencial do aprendizado e do sucesso para a vida adulta. Bom, neste vídeo vamos explorar por que é que errar é importante e como transformar o fracasso no aprendizado. E o que os pais podem fazer também para preparar os filhos através do fracasso. Bom, a verdade é que, como pais, eu também estou nessa. Queremos evitar que os nossos filhos tenham fracasso ou então que falhem, tenham desafios. Queremos colocar uma almofada em tudo o que eles fazem. Acabamos por ajudar excessivamente as nossas crianças e acabamos por resolver problemas para eles de forma a que eles evitem ter situações difíceis. E o pior é que insistimos que os nossos filhos sejam bons a tudo, todas as cadeiras, todas as matérias, todas as coisas que os nossos filhos fazem. Nós queremos que eles sejam muito bons. E isso pode criar na criança um medo de errar. Crianças que aprendem a lidar com o fracasso, elas tornam-se confiantes, independentes e bem-sucedidas a longo prazo. Um exemplo: temos uma menina chamada Maria. A Maria era uma menina super feliz, super querida pelo pai e pela mãe. E sempre teve tudo resolvido por eles. Se ela esquecia o lanche, a mãe ia deixar na escola. Se ela não ia bem nas provas, os pais iam reclamar com os professores. Quando cresceu e entrou na faculdade, enfrentou seu primeiro desafio. Pela primeira vez, percebeu que não sabia lidar com as dificuldades, que não tinha ninguém para puxar por ela, porque nunca havia aprendido a superar os fracassos sozinha. Resultado: desistência, medo do fracasso e muita ansiedade. Então, quando os pais protegem por excesso, as crianças crescem sem a habilidade de resolver os seus próprios problemas. E vamos lá entender uma coisa aqui: fracassar não é um problema. Em algum momento das nossas vidas, por causa da forma como talvez tu, eu, certamente, tenha sido educada, nós temos essa sensação de que fracassar é o fim da linha, que fracassar é o que nos define. Mas não é isso. Fracassar é só uma parte da etapa antes de chegar ao sucesso que pretendes alcançar. E quanto mais rápido nós fracassamos, melhor. Eu aprendi muito isso com base na experiência que eu tive a fazer os projetos na MG. Fracassei muito, muito. Um dos meus maiores fracassos foi quando eu fiz o puzzle do mapa de Moçambique, que mandei fazer e veio uma leva muito grande que estava errada. Estava errada. E eu é que fracassei naquele projeto. Eu senti-me muito mal, eu chorei, e foi horrível. Mas foi um grande aprendizado e eu não desisti. Eu aprendi com aquela lição e eu disse: não, vou continuar a tentar. E saiu o puzzle. E eu sou tipo, muito feliz por aquilo ter acontecido. Mas se eu tivesse deixado aquele fracasso me definir, me consumir, eu não teria superado. Então, fracassar não é um problema e nós não devemos olhar para os nossos filhos, por exemplo, quando eles tiverem mais notas, quando quando eles fizeram uma coisa que normalmente está errado nas regras da vossa família, e eles fizerem essa coisa errada, por mais que vocês já tenham dito qual é a coisa certa, não definam os vossos filhos como um fracassado. Não olhem aquilo como o fim da linha. É parte do processo de aprendizado e de crescimento dele. Então, o fracasso é apenas um degrau, uma das formas que a vida tem para nos ensinar grandes lições e que os nossos filhos também têm que passar por isso. Por exemplo, vou te falar uma coisa que as crianças, todas elas, todo mundo que anda passou por isso. Andar. O processo de aprender a andar. Quantas vezes nós fracassamos? Quantas vezes tentamos dar o primeiro passo e caímos de bunda? Quantas vezes tentamos levantar e caímos? Fracassamos, mas não desistimos, porque fracasso nem existia no nosso vocabulário naquela altura. Tu só sabias que tu tinhas que andar, que tu ias andar. E lá te meteste nessa missão de aprender a andar, porque tu vias todo mundo andar. Disse, não, eu também consigo, eu também quero.
E lá foste e tentaste e fracassaste muito até conseguir dar o primeiro passo. E mesmo depois de dar o primeiro passo, continuaste a fracassar porque caías, batias-te, não conseguias correr. E foi tudo um processo. Então, o fracassar é uma parte do aprendizado. É assim como nós temos que ver os nossos filhos quando eles fracassam. E também não projetar neles a nossa definição de fracasso. Nós primeiro temos que redefinir qual é a tua própria definição de fracasso e daí não projetar neles as tuas definições, mas vais começar a olhar para o fracasso como uma forma do teu filho aprender, da tua criança aprender. Então, o que é que nós temos que fazer quando os nossos filhos fracassam? Incentivar os nossos filhos a tentar, a continuar, ao invés de desistir. Perguntar a ele o que ele pode aprender com isso, fazer esse tipo de perguntas, ao invés de simplesmente criticar o que aconteceu, mostrar que todos falham, inclusive os adultos, e aí também tu podes talvez partilhar uma história do momento assim, né, menor de uma história menor de 18 anos, menor de 13, não sei. Mas partilhar aí uma história que mostra um momento que tu fracassaste e como é que tu também superaste, para ele entender que fracassar não é uma coisa só dele, é uma coisa que acontece. E uma coisa que os pais fazem que prejudica muito, ou que martela nas nossas cabeças que fracassar é uma coisa muito má, é que nós, cada vez que os filhos fracassam, nós tornamos naquele momento numa cena vergonhosa, né? A nossa expressão facial, o nosso corpo, o nosso tom de voz. Nós fazemos daquilo um momento de vergonha. E sentir vergonha é horrível, gente. Fazer uma criança sentir vergonha é horrível. Ela, quando sente vergonha, ela fecha-se. Hã? E nem quer, nem aproveita o momento para aprender. Então, temos que ter consciência disso e evitar com que elas sintam vergonha. Outra coisa que prejudica é resolver os problemas pelos nossos filhos. Por exemplo, se a criança tira má nota, eu não concordo com a ideia de ir zangar para o professor. O professor pode ser um aliado para resolver esse problema. Chegar e perguntar, ok, o que é que está a acontecer com o meu filho? Por que isto? Por que aquilo? Como é que você observa o meu filho? O que é que acha que poderia ajudar o meu filho? Isso é uma abordagem que podes fazer com um professor. Com a tua criança, perguntar, então, tens dificuldades nisso por quê? Talvez é porque ela não estuda e começar a questionar, ok, como é que nós podemos fazer que é para tu melhorares ainda mais nisto? Como é que podemos fazer para saíres desta nota para esta nota? Será que vamos estudar mais? Será que vamos exercitar mais? Vamos mudar a maneira de estudar? Talvez ele precisa de mais recursos. Talvez estão a usar sempre a metodologia, uma metodologia com ele, mas ele precisa de uma outra abordagem. Porque às vezes a gente pensa que todo mundo aprende da mesma maneira. Não, as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, tentar encontrar qual é a maneira que o teu filho pode se interessar por aquela matéria. E também o que não devemos fazer é evitar situações para que ela não fracasse. Por exemplo, um clássico, né? Quando as crianças estão no jardim, no parque, no parquinho, e fica ali a mãe super protetora, porque ai, meu filho não vai cair, não sei o quê. Olha, observa o lugar. Tem areia? Tem. Tem relva? Tem. Good. Tenta imaginar o que de pior pode acontecer se a tua criança cair. Provavelmente nada. E fica assim um pouco longe. Não precisas ficar ali super protetora, com medo que a criança se raspe. As crianças, meu Deus, elas só não vêm escrito made of rubber, mas são quase de borracha. Elas são fortes. Então, por exemplo, uma coisa que eu deixava os meus filhos fazerem no parquinho era subir, porque tem aquelas rampas, né? Com umas coisas que eles podem agarrar. Aquilo é muito bom para eles desenvolverem a motricidade deles fina e grossa. E também é muito bom para trabalhar a avaliação de risco. Porque naquele momento em que tu estás a querer proteger, tu estás a tirar dele a oportunidade daquela criança aprender a avaliar risco. Sim, porque tu toda hora é que estás a avaliar o risco pela tua criança. Então, deixa a tua criança avaliar. Ela, quando às vezes ela diz, eu não quero fazer isso, às vezes temos que respeitar. Porque ela sozinha, ela sente, eu não estou pronta para isto. Não quero fazer isto. E num outro dia, ela quando tentar, ela vai conseguir. E isso é muito bom para ela conseguir avaliar o próprio risco.
Então eu deixava meus filhos subia. "Ah, mãe, pode ajudar?" Eu dizia: "Tenta pôr o pé no outro lugar, tenta pôr a mão no outro lugar, tenta não sei o que". Mas eu raramente ia lá pegar o meu filho e ajudar a subir numa zona em que eu sabia que ele poderia subir, mesmo que nunca tenha feito sozinho. E mesmo com o risco de cair. E eu pensava: "E se cair vai acontecer o quê?". Uma vez, sim, ele caiu. Estava a subir ali a escada de algum escorrega e falhou o pé e acabou por cair, entre as escadas, né. Mas primeiro ele ficou conseguiu agarrar-se, ficar pendurado, depois caiu. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele olhou para mim, eu olhei para ele e ele voltou a tentar subir. Eu: "Boa". Mas eu não mostrei uma reação de susto, não mostrei que fracassou, não. Ele tá bom, temporariamente ele fracassou, mas tentou de novo e ele sabia que como é que ele podia fazer para subir sem cair. Então o fracassar não é o fim da linha, é um ajuste da rota. É isso como a gente tem que ver. E quanto mais rápido nós fracassamos, mais rápido nós chegamos ao nosso objetivo. É assim como nós temos que pensar no fracasso. Então, o fracasso desenvolve uma certa autoconfiança nas crianças também. Porque, olha, minha criança, né, quando caiu, ela não é que deixou de fazer porque caiu. Ela sentiu-se mais confiante porque já sabia. Ah, eu falhei ali, então para eu não falhar, vou fazer isto. Aí vem a confiança, a confiança. Porque ela entende, começa a entender que fracassar é parte do processo, mas não a define. Então ela vai tentar de novo até conseguir. E vem a confiança. Falamos sobre a resiliência, o fracasso ensina a resiliência e também a autoconfiança. Conforme o exemplo que eu dei do meu filho ter caído da escada, ele, ao cair daquele degrau, ele conseguiu ter uma certa autoconfiança para ir tentar e fazer de novo de uma forma que ele sabia que haveria de acertar. E daí vem a experiência. A autoconfiança vem da experiência. Tu tens experiência em fazer alguma coisa. Por exemplo, imagina as pessoas que cortam cebola assim, bem bonitinho. Aquilo, eles têm tanta experiência em fazer aquilo que eles têm autoconfiança de fazer aquilo. Então, a autoconfiança vem muito disto. E é preciso nós conseguirmos também elogiar o esforço, não apenas o resultado. Ai, tiraste 20, que bom. Não, isso é elogiar o resultado. Elogiarmos também o esforço. Eu vi que tu estudaste muito para essa prova. Eu vi que tu te dedicaste muito a essa prova. Eu vi que tu, quando chegaste, tu logo pegavas nos cadernos e te preparaste para a prova. Elogiar o esforço. E quando tu repetes isso para a criança começa a ver, ah, ok, eu faço isso, eu realmente sou uma pessoa que faço isso. E começa a fazer mais disso. E permita com que a tua criança também tome pequenas decisões. E pequenas decisões vão desde a roupa que vai vestir, embora às vezes façam umas combinações bem. Ixi, anyway. Mas desde a roupa que vão vestir, pequenas decisões se querem fazer e uma coisa a uma certa hora. E são pequenas decisões, porque nós, como adultos, ainda temos que tomar rédea de muitas situações, mas há decisões que nós podemos olhar e ver, ok, isso aqui o meu filho pode decidir como é que vai ser. E essas decisões trazem autoconfiança também para a pessoa. E dessas decisões, às vezes eles vão errar nessas decisões. E isso traz uma experiência. A criança começa a aprender, ok, quando eu decido isto, acontece isto. Quando eu faço isto, acontece aquilo. Começa a aprender pelas consequências e começa a ter mais autoconfiança em si e nas próprias decisões. Vemos muitos adultos que não conseguem tomar decisão, estão à espera de sempre alguém tomar decisão. Estão à espera, liga para a mãe, está-me a acontecer isto. Ah, eu não sei, porque a mãe sempre tomou decisões na vida. Ele não se sente capaz, ele tem medo de errar, tem medo de fazer uma decisão, aquela decisão dá errado e ele sentir-se muito mal por isso, e aí vem a confirmação que realmente tem que ser alguém a decidir por mim. Isto, ser adulto não é ser isso. Ser adulto é tu tomar as tuas próprias decisões e assumir que eu errei nesta decisão, vou tentar a outra de outra forma. E talvez ali vou acertar. E até pode ser que erres umas 10 vezes e só na 11ª acertes. Mas faz parte de ser adulto. O fracassar também nos permite aprender a resolver problemas. Sim, porque quando tu fracassas, tu tens que ver como é que tu vais fazer para não fracassar da próxima vez. Então, estás a resolver um problema, né? A resolver teu próprio problema. Eu já tive
vários problemas, oh my God. Foi o fracasso que me ensinou. Eu hoje estou numa relação muito saudável, graças a Deus. Mas eu fracassei em muitas relações que eu estive. Tá bom, não tive em tantas relações. Mas nas outras duas relações, três. Nas outras três relações sérias que eu tive antes desta, foi um fracasso. E eu tive que aprender. E eu vi que não, isso aqui está a ser um padrão na minha vida. Eu tive que pegar naquele meu fracasso pedir ajuda a alguém que sabe muito melhor do que eu. Fui pedir ajuda a uma psicóloga e ela mostrou-me qual era o problema e eu depois tive que pegar naquilo e resolver dentro de mim. Então, fracasso não é uma coisa má quando a gente olha dos benefícios todos que o fracasso pode trazer para a nossa vida. Quando a tua criança fracassar, evita comparar. Comparar é um grande ladrão da felicidade. Não precisas comparar a ninguém. A tua criança é única, é ela mesma, é igual a si própria, como diz a minha mãe. Então não tens como comparar. Nem eu entre os meus filhos, eu não, quando um faz alguma coisa errada, eu evito ao máximo dizer, tá vendo, o teu irmão não faz isso, o teu irmão faz aquilo. Não precisamos dessa toxicidade para as nossas crianças. Para com as comparações. Não precisas comparar tua criança a nenhuma criança, nem ao próprio irmão. Outra coisa que também temos que evitar é estar toda hora a corrigir os nossos filhos. Sim, deixa eu explicar melhor o que isto quer dizer. Quer dizer corrigir todas as respostas erradas sem permitir que pensem. Façam perguntas. Da mesma maneira que as crianças adoram nos fazer perguntas, nós também temos que ser grandes questionadores. E é perguntar: por que pensas assim? Por que achas assim? E o que achas que vai acontecer? Ah, e achas que a outra pessoa como é que vai se sentir? E como é que tu vais se sentir? E se eu fizesse isso contigo? E se tu fizesse? Vai perguntando, é pergunta que a criança sozinha vai começar a pensar, a responder. Às vezes não vai ser aquele dia que ela vai perceber, mas no outro dia ela vai dizer: ah, entendi porque que a minha mãe estava a falar aquilo. Yeah, fazer perguntas ajuda muito. Então, com isso, fica a lição que fracassar faz parte do processo. E como é que nós podemos ajudar as nossas crianças a lidarem com o fracasso? Simples. Deixar com que elas falhem em pequenas coisas e não zangar ou fazer um grande basqueiro quando ela falhar. E também não resolver todos os problemas logo de princípio. Por exemplo, não saltar para resolver todos os problemas da tua criança. Deixa com que ela pense e tente resolver sozinha. Se perderem num jogo, ensina, por exemplo, a refletir em como podem melhorar para ganhar na próxima vez. Normalizem os erros fazem parte. Então, aproveitem os erros para contar histórias. Se conseguires pensar em alguma história tua, alguma história de alguém que conheces, para depois pensar como é que essa pessoa superou. Ou então, as histórias, livros ajudam muito. Procurem livros, procurem histórias de pessoas que falharam e como elas superaram. Ou não inventem alguma história no momento da história. Reforce uma mentalidade de aprendizado e de crescimento e ensinem, né, que tu erraste. Ok, o que tu pode aprender com esse erro? Basicamente é ficar com este tipo de pensamento, a tentar ensinar sempre a criança que, ok, erraste e o que que podes aprender com isso? Evitem soluções imediatas, deixa com que a tua criança tenta resolver por si só, sozinha, tentar ver como é que ela pode resolver. Ainda outro dia, o meu filho, e isso acontece no dia a dia com coisas simples. Outro dia, o meu filho foi tirar uma bicicleta, tinha duas cadeiras que estavam assim, e o meu filho foi tirar uma bicicleta e fez as cadeiras caírem. Mas eu olhei para ele. Ele olhou para mim e ele sabia que ele tinha que voltar a pôr. Ele tentou voltar a colocar, só cada vez que ele deixava as cadeiras voltavam. E voltavam. Ele ficou ali muito. Chegou uma fase que ele estava zangado porque já não estava conseguindo. Eu disse: Ei, tenta de outra forma. Eu sabia qual era a solução. Mas eu disse: Ele tenta de outra forma. Estás a tentar sempre da mesma maneira e estás a ter sempre o mesmo resultado. Então tenta de uma outra maneira. Continuou, o irmão foi lá, tentou ajudar, não conseguiu. E eu estava distraída, estava a olhar outra coisa, quando de repente vejo ele a passar. Ei, eu perguntei, conseguiste? Ele sim, mas estava muito zangado porque aquilo irritou-lhe. Ele sim, consegui.
Eu, então o que fizeste? Era só mudar a posição embaixo. Ok. Mas eu não fui lá ajudar. Eu podia ter ido ajudar. Poderia. Mas era a lição dele, era o aprendizado dele. E a próxima vez que acontecer uma coisa daquelas, ele já vai saber rapidamente como resolver. Então, o vídeo 2 era para falarmos sobre o fracasso e para entenderem que o fracasso não é algo para se evitar, não é algo para se envergonharem por isso, mas sim é um grande professor para o filho e para os pais também. E eu tenho uma pergunta para ti, eu peço que respondas aqui embaixo. Tu já evitaste que a tua criança falhasse? E se sim, tens algum exemplo aqui para dar? Bom, partilhe este vídeo com outras mães que possa ajudar elas a abrirem a mente, pensarem de uma forma diferente. Eu tenho um guia, está disponível na Atena, e esse guia vai ajudar-te muito a conseguires controlar os teus impulsos, a conseguires ouvir a tua criança, perceber a tua criança e ter muito mais conexão com a tua criança. O guia está disponível na Atena, vocês podem adquirir e irem consumindo. Tem assim uma sequência de aulas, é um crescimento, é uma coisa que eu fiz do meu coração para vocês e eu espero que vos ajude muito a terem um relacionamento melhor com os vossos filhos. Muito obrigada e espero que já tenhas clicado no botão para subscrever ao canal e até a próxima!